Oi, pessoal. Nós vamos começar hoje nossa aula de ciências, unidade 4, falando com o tema aí, misturas em nosso cotidiano. Estejam com livros abertos, vão acompanhando, vai ser importante vocês estarem acompanhando, tá ok? Então, nós temos aí, na abertura da próxima página, uma imagem de um artista onde tem um documentário falando sobre o lixo extraordinário. A gente vai fazer, na verdade, uma ponte entre as disciplinas de arte e geografia, que é muito importante a gente perceber que esse artista, ele quis retratar como é a vida dos catadores que trabalham no aterro sanitário do Rio de Janeiro, para a gente pensar sobre essa questão do lixo em nossa sociedade. Afinal, a gente vive em um momento nosso em que a capacidade de produção e de consumo de mercadorias está em níveis altíssimos, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, o que é resíduo? Tudo aquilo, então, que tem valor econômico e que pode ser reciclado ou reaproveitado, como vocês estão vendo aí. E o que é rejeito? Tudo aquilo que não pode ser reciclado e nem reutilizado. Então, esse artista, ele traz uma reflexão para que a gente possa perceber aquilo que a gente descarta todos os dias, a gente vai chamar de resíduo, mas dentro desse resíduo tem algo que às vezes a gente não consegue reciclar e nem consegue reutilizar, mas na grande maioria das vezes a gente consegue fazer essa reciclagem. E aí vem essa pergunta: como e por que separar o nosso lixo, né? Aí vocês vão ter no final dessa aula, vocês vão ter um link de um texto para vocês lerem, para vocês refletirem. É um texto retirado do próprio portal Edros, do Poliedro. Eu gostaria que vocês lessem com atenção para refletir sobre essa questão da qual está sendo representado nessa imagem, sobre a questão da coleta seletiva. Tá? É um início já do que nós poderemos ainda falar no decorrer do ano e que nós vamos falar muito no próximo ano, tá? Mas agora nós vamos entrar no assunto mesmo da nossa unidade, falando sobre misturas. A gente tem aí duas imagens. Uma imagem de um copo falando sobre o soro caseiro, e para quem sabe o soro ele é feito de água, sal e açúcar. São componentes diferentes, mas que nós não conseguimos ver a diferença deles nesse copo que está sendo ilustrado aí. A gente vê que parece que é apenas um copo com água. Quando a gente não consegue separar visualmente, verificar isso visualmente, a gente vai chamar isso de mistura homogênea, tá? Já do lado, a gente vê uma salada cheia de frutas e frutas variadas, a gente consegue perceber isso, né? Então, quando a gente consegue verificar a diferença dos componentes em uma mistura, a gente verifica então e consegue concluir que é uma mistura heterogênea. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do copo, do soro, a gente vê que a gente colocou o sal e o açúcar e ele foi dissolvido na água. Quando ele é dissolvido, a gente vai chamar então que a água ela é um solvente, porque ela realmente dissolve todos os componentes que estão aí nesse soro, por isso a gente não consegue perceber a diferença e por isso que a gente conclui que é uma mistura homogênea. Já ao lado, a gente vê a salada de fruta, como a gente viu da mistura heterogênea. Agora, o que é um solvente, nesse caso, é a água, e aquilo que está dissolvido é o sal. Ele é chamado de soluto. Isso tudo a gente vai conseguir ver mais em outro exemplo. Então, como a gente tem aí outra imagem, mistura homogênea, a gente pensa no suco de laranja.
Normalmente o suco deve ser puro, mas na maioria das vezes a gente sabe que ele tem uma certa quantidade de água. Como a gente vê aí, ele apresenta uma única fase. Quando ele apresenta uma única fase, a gente chama ele de mistura homogênea. Já quando a gente vê essa outra experiência, esse outro exemplo, quando a gente tem a água, quando a gente tem o óleo, a gente vai ver que tem mais de uma fase. O óleo nunca vai se misturar com a água. Isso a gente vai ver mais para frente, ou talvez no próximo ano, sobre a questão de densidade, tá? Então, nesse momento, vocês vão ver que ela apresenta mais de uma fase. Se apresenta mais de uma fase, significa que é uma mistura heterogênea. Então, até aí, no livro, isso é o que vem sendo explicado na página 86, na página 87, até a página 88. Agora a gente vai entrar na página 89, falando sobre o processo de separação de mistura. Aliás, existem vários processos de separação de mistura. A gente tem aí, como exemplo, vocês vão acompanhando na página 90, o primeiro processo de separação de misturas, que é catação. Nela, vocês vão ver que normalmente a gente pode ter como exemplo no nosso dia a dia, quando o papai, a mamãe vai fazer então um arroz, um feijão, né? A gente quer fazer a separação desses sólidos, porque o feijão, o arroz são sólidos. Eles, então, a gente vai tirar algumas impurezas dele. Então, a gente faz o quê? Vamos escolher o feijão. Então, a gente está fazendo o quê? O processo que é chamado dentro das ciências de catação. É uma separação de misturas que são heterogêneas, porém são formadas por sólidos. Depois a gente vai ver que tem a separação magnética. A gente vai ver no exemplo que mostra no livro, onde tem como se fosse uma máquina que ela está fazendo, então, através do ímã, a separação de objetos que são atraídos pelo ímã. Então, normalmente, nessa separação, é uma separação heterogênea, também de sólido, e normalmente de metais que podem ser recicláveis. O próximo exemplo, a gente vai ver que é a filtração. A filtração é um exemplo muito clássico do nosso dia a dia também. Quando a gente vai fazer o nosso café, né? Tradicional café passado no filtro, como está sendo mostrado na imagem. Hoje a gente tem máquinas de café, né? Café expresso. Temos hoje uma tecnologia mais disponível. Mas, falando do tradicional método de filtração, né? A gente vê que a gente tem aí a separação do pó do café e da água. Então, todo o pó fica concentrado no filtro e passa para a gente somente o café. Peneiração. A peneiração, então, ela é um processo onde a gente utiliza também a separação de componentes sólidos, mas o processo vai estar separando os grãos pequenininhos, então de menores, dos maiores. Os pequenos vão passar pela malha da peneira e os maiores ficarão presos na peneira. Na página seguinte, a gente tem o processo de decantação. No livro vem falando sobre a decantação e a gente vê aí o exemplo da água e da areia. Se a gente for ficar lá brincando de água com areia, com terra, misturar os dois e depois deixar eles lá nesse copo ou uma vasilhinha, com o passar do tempo, a areia ou a terra, ela vai então para o fundo desse recipiente e vai ficar água. Então, esse é chamado de processo de decantação, quando então a parte mais sólida vai se depositar no fundo do recipiente. Esse processo é usado também, pessoal, no processo de tratamento de água da nossa cidade. E por último, a gente vê o processo na página 94, falando sobre evaporação. A evaporação é um dos métodos de separação de mistura que hoje é utilizado no nosso país
para a gente poder ter o nosso famoso sal de cozinha. Eles retiram pequenas quantidades de água do mar e fazem esse processo de evaporação, onde a água vai evaporando e o sal, então, vai sendo obtido a partir desse processo. Então, pessoal, eu quero agora que vocês façam a leitura com atenção, novamente, tá? Se alguém tiver dúvida, estou à disposição, mas com muita atenção vocês vão fazer agora os exercícios que estão nas próximas páginas, da página 97 à página 101. Lembre-se, todas as respostas, elas podem ser feitas com análise no texto que nós acabamos de estudar, ok? Beijo, bom estudo!